Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas, estamos iniciando o estudo 30 do livro Nas Trilhas da Libertação, o capítulo 30, o enfrentamento. Quando retornamos à sociedade espírita, Fernando, o Dr. Erma e o Dr. Carneiro e nós fomos recebidos pelo amigo Vicente, que se encontrava com a sua equipe preparando as atividades mediúnicas da noite. Por ele soubemos que Alberto, quase totalmente recuperado, volvera ao lar para a alegria de Dona Armênia e os demais filhinhos. Sabe aquele caso, do Frederico, que andou espancando as pessoas lá no lar, que o Alberto teve dificuldades. Então, um amigo espiritual destacado para dar assistência ao senhor Frederico informara que ele também se encontrava em processo de renovação. Tomara conhecimento da agressão que perpetrara e, lúcido, assumiu o propósito de mudança de conduta. Sob tratamento médico assistido espiritualmente, começou a pensar em Deus e a orar, sinceramente arrependido, o que facilitou a tarefa de manter dele distantes os adversários desencarnados. Havia possibilidade de recuperação a médio prazo, pois que a cada dia o seu ânimo era mais promissor. Igualmente soubemos da boa disposição de Raulinda, que ainda não se dera conta do processo de gestação, havendo melhorado emocionalmente e se resolvido por uma positiva alteração de conduta mental. Essa aí pensou até em suicídio, lembra? E ela está grávida. Trabalhadores dedicados encarregavam-se de fortalecer as redes de defesas vibratórias e aparelhos especiais eram dispostos em pontos estratégicos da sala para eliminar as ondas mentais, as ideoplastias e os vibriões que são exteriorizados pelos espíritos sofredores, pelos perversos, pelos técnicos em obsessão. Fôramos informados antes que naquela noite teríamos um enfrentamento programado com o ministro do Soberano das Trevas. Assim, as diligências providenciais eram minuciosas. Enquanto isso, vimos adentrar na sala principal do edifício, onde se realizavam as palestras, os estudos públicos, Guilherme, ainda abatido. Sentou-se alheio à movimentação e permaneceu em choro silencioso. Porque houvesse tempo suficiente, dele me aproximei e o envolvi em ondas de fraternidade. Reconhecendo-me, externou sua consternação diante dos últimos sucessos com Davi e Adelaide. Sentia-se em conflito, supondo-se de alguma forma responsável pelas aflições que foram desencadeadas sobre ambos, sensibilizando com o seu drama. Intervi então esclarecendo. Somente nos acontece o que é de melhor para o nosso progresso eterno. Quando sabemos disso, retirar a boa parte. A desencarnação de Davi foi providencial para ele e os familiares. Na conjuntura em desdobramento, naquele instante, ele poderia ter se tornado um homicida ou haver sido vítima de um assassinato. Mediante o enfate, tudo transcorreu sem mais amplos e nem significativos problemas, não gerando futuros danosos para ninguém. Vocês observam, meus amigos, que os espíritos têm uma atividade enorme, enquanto que nós aqui achamos que a atividade só nós que temos. Eles têm uma atividade imensa, trabalham, ajudam, reúnem, esclarecem. Então, que coisa bonita. No caso aqui da morte do Davi, não teve problema para ninguém. O infarto chegou, ele foi, o outro não se torna homicida, ele não matou ninguém e a coisa se arrumou. Então, aquele desencarne, como ele disse, foi providencial para resolver um assunto sem gerar problemas futuros. Quanto ao drama de saúde que se exteriorizava em Adelaide, ele ia expurgindo os gravames do passado sem a responsabilidade negativa de qualquer cobrador. As divinas conjunturas apresentam-se em clima de paz, felicitando os endividados com oportunidade de reparação pela dor, por se haverem negado a ação do amor. Deixamo-lo absorver as ponderações por um pouco
E logo prosseguimos. Quando da sua comunicação, você foi aconselhado a não se transformar em cobrador, porque essa é a tarefa da vida. E assim sucedeu. Não há, pois, razão de lamentações inúteis ou novas crises de consciências. Agora será lícito crescer espiritualmente para auxiliá-la, assistindo-a com os recursos possíveis e minorar-lhe as aflições por meio da inspiração frequente e da doação de energias saudáveis. Para consegui-lo, é necessário esforço e devotamento em favor de você mesmo, auto-iluminando-se e aderindo a um labor dignificante, no qual supere os impedimentos do egoísmo, os melindres que se derivam das imperfeições, ampliando a capacidade de amor e de serviço, na razão direta em que se adquira valores éticos e títulos de enobrecimento, mais poderá ajudar, e assim retribuir o mal de que foi vítima com todo o bem que lhe cumpre fazer. Que bonito, né, gente? Que coisa linda! Você fala com uma pessoa que antes era um cobrador, né, um verdugo, nesses termos, olha, vamos fazer o bem, né, o bem resolve tudo isso. Ele está desencarnado. Então ele tem mais condições de entender, mas nós encarnados precisamos entender isso também. Então cuidado com as suas cobranças, né, muito fortes aí, contra aqueles que você acha que te deve. Vá com calma. Nós somos ainda espíritos muito menores, com muitos erros, cometemos muitos erros uns com os outros. Vamos nos perdoar mutuamente, que é mais fácil. Guilherme escutou contrito, interessado, e agradeceu, indagando como poderia começar o programa de autorrenovação. Sugerir e recolher ao irmão Vicente, em cujo núcleo de ação sempre haveria lugar para candidatos ao progresso. O relógio assinalava 20 horas. Os membros habituais da reunião haviam chegado sem bulício e se encontravam nos seus lugares de sempre. Respirava-se uma psicosfera de paz. Lidas as páginas consoladoras e educativas da doutrina espírita, o presidente Almiro proferiu a prece de abertura das atividades. Tomando a delicada aparelhagem mediúnica de Dona Armênia, o irmão Vicente entreteceu breves considerações e apresentou as instruções a respeito dos compromissos estabelecidos para aquela noite, especialmente se referindo aos espíritos que viriam à psicofonia. A união de pensamentos, graças à identidade de objetivos, permitia um clima psíquico superior, condição indispensável ao êxito de tentame com tal magnitude. A primeira comunicação ocorreu por intermédio de Raulinda. Externando mágoa e rebeldia, o adversário deblaterou, agressivo, ameaçando recuar o processo da reencarnação, provocando o aborto espontâneo. A médium semiconsciente, enquanto exteriorizava a comunicação, tomava conhecimento da própria gravidez. Inspirado pelo irmão Vicente, Almiro dirigiu-lhe palavras de consolação e esperança. Observe, meu irmão, convidou sábio. O seu tem sido um problema de amor fracassado, graças ao qual se aferra a um plano de vingança absurda. A divindade, desejando regularizar a ocorrência feliz, coloca-o nos braços da mulher amada para a nova experiência, e você permanece revoltado. Não é uma atitude racional. Nesse cometimento de amor transcendente, a maternidade sublimará os deslizes da afetividade perturbada de antes, e você terá ensejo de receber todo o carinho e desvelo que lhe foram negados. Silencie por um pouco o clamor do desequilíbrio e detenha-se a pensar no sacrifício da genitora, sem o apoio do parceiro e, quiçá, sob o desgosto da família, lutando para preservá-lo. Poderia ela, em um alucinado gesto para manter a aparência de falsa dignidade, providenciar um abortamento criminoso, produzindo-lhe rude choque mediante nova desencarnação prematura. Você vê que ela já estava grávida, mas o espírito que ia reencarnar ainda estava completamente alucinado.
né, alucinado. E de alguma forma ele comunicava. Não se explica aqui como que é essa comunicação, quando a gravidez já está em curso, mas ele estava comunicando. O senhor Almiro dava-se conta da gestação da médium, que não era casada, e se tornava mãe em circunstâncias para ela constrangedoras. Por sua vez, Raulinda compreendia a ocorrência, tremendo de angústia e medo. Era informada pelo reencarnante que assim a desnudava perante os amigos. Porque ali vigoravam a caridade fraternal e o respeito à liberdade do próximo, certamente os irmãos compreenderiam o seu drama e alguns sequer se fixariam nele, preocupados antes em ajudá-la sem vasculhar-lhes as causas das aflições. O comunicante deteve-se em reflexão amparado pelas cargas fluídicas que Fernando lhe aplicava, quando finalmente respondeu: serei filho sem pai, um réprobo na sociedade, por deslize dela, que permanece leviana. Não é justo, interrompeu o doutrinador. Sua futura mãe não agiu levianamente. Você lhe ignora as circunstâncias da concepção, não lhe sendo lícito julgá-la. O importante é que será mãe e toda a maternidade é abençoada. Se o pai permanecer omisso, o problema será dele. E a vida se encarregará de considerar a questão convenientemente. Ou seja, ninguém fica impune dos erros cometidos, né, minha gente? Cometeu um deslize, vai ter que resolver. Então, isso nós temos que analisar com profundidade, para a gente não fugir daquilo que nos compete assumir. A omissão é problema futuro. Deixe um pouco o amor próprio melindrado, o egoísmo absurdo e pense nos testemunhos a que ela se submeterá para desvincular-se com aprumo do dever. Valorize e agradeça a Deus a bênção da reencarnação, porque muitos anelam e não conseguem. Agora oremos em louvor e reconhecimento. A entonação da voz, o sentimento fraterno do senhor Almiro magnetizaram o ex-inimigo, que se sentiu amparado e adormeceu, abraçando a futura mãezinha. A médium recobrou a consciência plena, sem convulsão ou choque. Igualmente comovida, inspirada nas reflexões íntimas pelo Dr. Carneiro, sensibilizou-se e em prece silenciosa entregou-se a Deus, dispostas a arcar com o ônus das consequências do passo em falso. Súbita alegria a invadiu, levando-a à íntima felicidade desconhecida. O amor encerrava naquele momento mais um capítulo da tragédia do cotidiano com perspectivas de ventura. Basta que a criatura se disponha para o bem e este virá em seu socorro, solucionando quaisquer dificuldades que se apresentem como intransponíveis. A seguir, o Dr. Erma ensaiou uma tentativa psicofônica por intermédio de Leonardo. Uma vez consultado a respeito das atividades futuras, o seu mentor anuiu com muito empenho, considerando que as intervenções fossem realizadas no campo perispiritual, sem cortes físicos nem espetáculos perigosos de exibicionismo desnecessário, como era feito com Davi, que era uma coisa que, né, era uma cirurgia aberta, enfim, que agora fosse só no perispírito. Eu já participei, certa feita, de uma intervenção no perispírito por um médico, numa sessão de cura, né, num local dedicado a isso. Foi uma cirurgia do perispírito. Logo no início da comunicação, os membros do grupo deram-se conta de qual espírito se tratava em razão das suas características. Fazendo rápida abordagem sobre a mediunidade a serviço da saúde holística integral, o antigo cirurgião declinou o nome Hans e despediu-se. Então agora ele seria Hans. Diferente. Houve um sopro de alegria em ambas as esferas ali interpenetradas, programando por vindouras realizações enobrecedoras. A ação da caridade jamais cessa.
nada a impede e nunca desaparecerá, por ser a alma do bem a expressar-se no amor iluminada pela fé. Imediatamente Francisco entrou em transe e veio à comunicação o perturbador que estimulara Dona Augusta à cena constrangedora. Sem delongas, ele externou: hoje veremos quem manda neste arraial. Ouvimos estranhos sons de trombetas e grande algazarra fora do recinto. Ridículo cortejo apareceu. E como se rompessem as defesas que foram franqueadas a propósito, pois eram aguardados, estranho séquito e o seu reizete deram entradas com fanfarras e tubas guerreiras. Observamos que o doutor Carneiro, Fernando e irmão Vicente se haviam preparado para o enfrentamento, já que permaneciam serenos, não obstante vigilantes e sérios. As barreiras de acesso à sala foram imediatamente recompostas, enquanto o indigitado comunicante prosseguiu: eis aqui o meu chefe imediato, aquele a quem dou conta das minhas atividades. Notifiquei-o do acontecimento passado que envolvia o biltre de que me utilizo a sua apaixonada. Esturgiu ruidosa gargalhada de zombaria. O senhor Almiro, sem qualquer precipitação, respondeu-lhe: há um tremendo equívoco na sua assertiva. Nessa casa, o chefe é Jesus Cristo, a quem todos devemos consideração e respeito. Os outros, aqueles que porventura se considerem como tal, estão enganados, e aos demais enganando. O irmão Vicente telecomandava o orientador vigorosamente, e ele captava-lhe o pensamento com clareza e segurança. Refiro-me, aduziu, ao nobre Khan Tuknamit, governador. A governança dele ficou com os despojos ora consumidos pelo tempo. Interrompeu a propósito o gentil psicoterapeuta espiritual. Como se atreve a ofendê-lo? Longe de mim o desejo ou a intenção de ser desrespeitoso com quem quer que seja. Sucede que aqui reconhecemos apenas um poder, que é o do amor, sob cuja força todas as potências se dobram. Você irá submeter-se à força magnética do meu Senhor aqui presente, após o que iremos virar a mesa e demonstrar que a vitória será nossa, conforme acentua nosso soberano. O visitante e sua entourage são bem lindos, mas não os tememos. O mesmo em relação ao seu soberano de reino nenhum. O único soberano imperecível é Deus, a quem apelamos neste momento por sabedoria e amor para reparti-los com os amigos e os seus companheiros de engodo. A súcia espiritual, vendo o chefe espumejar, golpeava o ar, produzindo alarido ensurdecedor, objetivando quebrar a harmonia psíquica do trabalho para assaltar de improviso os médios e levar pânico aos assistentes. Haviam vindo com planos inferiores de violência e atrevimento. No entanto, a equipe estava preparada para a pugna com as armas da oração e da caridade, que são insuperáveis. Os participantes compreenderam a magnitude do momento e mais se recolheram em comunhão com os espíritos nobres, mantendo a harmonia do conjunto. O médium Francisco ergueu-se sob a ação do galhofeiro ameaçador, que aumentou o volume de voz como querendo intimidar, ao qual foi severamente repreendido. Sente o médium e comporte-se. Não somos surdos, nem receamos falsas posturas enchartadas de bravatas sem sentido. Ordeno-lhe que se comporte. A emissão da voz fez-se acompanhada da onda de energia vigorosa e, embora titubeasse o agressor, eludiu justificando-se. Sentarei porque quero. Ninguém me dá ordens, além do meu chefe. Veja que coisa, né, meus amigos? Como é difícil, né, espíritos que querem perturbar. Por quê, né? Se a gente pode viver num clima de paz? Meu amigo, reconsidere sua posição. Em verdade, você teme aquele a quem falsamente denomina como seu chefe. Por ser lhe servil, e porque ele o submete ao seu talante, usando dos velhos truques hipnóticos ou arremedos magnéticos, então este é o seu momento de você se libertar dele e de seus sacazes.
Não tema, aqui há segurança, onde ele jamais o alcançará. Não só ele, mas seja quem for. Todos entramos aqui por anuência dos nossos mentores que os aguardavam. O problema será conseguirem sair. Pense nisso. E se duvida, permaneça observando os próximos acontecimentos. Surpreendido com a altivez do irmão Almbiro e observando o siberiano esbravejante sem qualquer perturbação nos olhos, ele pareceu vacilar. Gaguejou enquanto o diretor concluiu: Jesus o tem esperado e o recebe com carinho. Por que proferir o medo, a sombra, o ódio e o desgoverno? A paz, a luz, ao amor e o equilíbrio? Só você pode eleger. Compare o que tem tido com o que lhe oferecemos e decida-se. Agora ou só muito mais tarde, porquanto oportunidade como essa não se repete com facilidade. E mesmo quando volte a ocorrer, as circunstâncias serão outras, serão piores. Naquele instante, os amigos espirituais envolveram no diáfana claridade que o reconfortou, acerenando como se for um bálsamo etéreo. Tomado de emoção inusitada, ele baqueou, exclamando: rendo-me. Não aguento mais esse cativeiro. Tenho ânsia de liberdade. Ajuda-me, meu Deus. Seja feliz e renove-se. Recomece e confie. O amanhã é nosso. Iniciemo-lo agora, sem receio. O Dr. Carneiro envolveu em fluidos anestesiantes e ele foi retirado entorpecido em quase sono, a fim de ser transferido depois para nossa colônia em tratamento de renovação. Incontinente, sob os aplausos da Malta, não saberia dizer se atraído pela exteriorização perispiritual de Dona Armênia, se impulsionado pelo irmão Vicente, ou se por vontade própria, o antigo Cã incorporou. Tomando ares de importância, levantou a média, olhou desafiadoramente os membros da reunião e, tentando descarregar a energia perturbadora, qual ensaiara o encontro com Fernando, falou com seus dentes rilhados: parece que encontrei alguém com quem vale a pena lutar. Sempre receei não encontrar opositor do meu quilate. Não que eu tenha em alta conta, porém o seu atrevimento me desperta curiosidade, quanto o seu topete me chama atenção. Lutei contra guerreiros famosos e os venci. Arruinei cidades e submeti povos, deixando sinais da minha passagem, por onde estive, cadáveres e escombros, miséria e dor. E morreu como qualquer um, atulhou o doutrinador inspirado. A morte tomou-lhe da mão trêmula o cetro de vergonha que o braço enfraquecido não mais pôde deter, não é verdade? E chegou ao mundo espiritual vencido, sem arrogância, odiado pelas incontáveis vítimas que o não pouparam o vandalismo da desforra. Foi encarcerado nas furnas do horror que vitalizou, espezinhando, arrastado como escravo na vasa fétida e pantanosa, sofrendo o corroer dos ácidos que o penetraram, dilacerando as carnes da alma sem cessar. Aquele que não poupa o seu próximo não é poupado da expiação a que se atira. Libertei-me e aqui estou para fazer justiça. Foi liberado por um semelhante, talvez mais perverso, que o buscou para dar prosseguimento à fantasia da força na qual finge apoiar-se. E não nos fale injustiça, pois a palavra soa na sua voz de maneira ultrajante. Acaba de exibir o estultice arenga sobre a impunidade que se atribui e nos vem abortar sob justiça? Quem pensa que somos? O seu soberano subestima-nos, enviando-nos um bombástico mensageiro, destituído de reais valores que valham a pena ser examinados e discutidos? Aguardaremos então que ele próprio nos apareça, o que nos trará imenso prazer. Ah, você não sabe o que eu posso fazer e qual a razão da minha estada aqui. É claro que sabemos. É necessário resultado do fracasso dos planos mirabolantes da destruição e anarquia, elaborados para combater Jesus e os seus discípulos. Todos aqueles que no mundo intentaram essa infame tarefa sucumbiram vitimados em si mesmos. E os réprobos do além, que periodicamente se levantam rebeldes como novos Lúciferes da mitologia judaica,
tombam desruídos e profundamente lesados nos tecidos delicados da estrutura espiritual, sofrendo séculos afora o processo de recuperação. O seu soberano é apenas mais um, porém de pequeno significado. Nunca ouvíamos tanta energia em um diálogo e tão elevada autoridade, num debate qual ocorrera antes com o primeiro comunicante e prosseguia com o Khan. Exijo considerações, tendo em vista o meu poder. Bom, o amigo não pode exigir nada, pois que é destituído de direitos, tendo-se em vista o execrável comportamento que se tem permitido. É credor, isto sim, de nossa compaixão, a qual lhe distendemos em nome da piedade cristã. Era demasiado, né? O desafiante foi tomado de estupor, alterando a organização mediúnica de Dona Armênia, que parecia próxima de um ataque de apoplexia, né? Um problema de respiração, espumando, ia prosseguir com o propósito de vitimar a médium, quando Fernando aproximou um aparelho vibrador que foi acoplado à cabeça da senhora e descargas azuladas envolveram o agressor, que lentamente cedeu e derreou. Delicadamente foi desligado da médium e colocado sobre uma mesa ao lado que o aguardava. Ato contínuo, os cooperadores do irmão Vicente atiraram uma rede magnética com malhas luminosas sobre os apaniguados do visitante, impedindo-os de escapar. A gentil medianeira voltou à lucidez e o clima de harmonia da reunião foi refeito. O irmão Vicente, jubiloso, inspirou o senhor Almiro a encerrar a atividade mediante a aplicação de passos nos médiuns que foram objeto das comunicações penosas, o que foi realizado por cooperadores experientes no mistério, e após vibrante oração de graças, a reunião terminou. Minutos depois, a sala esvaziou-se e os colaboradores permaneceram em cômodo contíguo, entretecendo considerações oportunas e edificantes sobre as comunicações de onde partiram para os seus respectivos lares, inclusive Raulinda, que solicitou ao diretor uma entrevista para a ocasião própria. Lentamente, o núcleo ficou em silêncio, enquanto nós outros prosseguimos em franca atividade. Vejam vocês, prezados irmãos e irmãs, né? Como é complicado, né, esse trabalho do mundo espiritual. Né? Que a gente tem pessoas aí que falam que não existe, mal barata, mas se não fosse esse trabalho, quantos irmãos estariam em sofrimento, né? Estariam aí nessas penúrias da vida. Nós temos que agradecer muito ao Espiritismo por nos trazer essas informações, você não acha? Antes não se tinha essa informação. E as pessoas sofriam aí, os espíritos desencarnavam, era difícil, né? A ajuda, porque esses espíritos ainda precisam dos fluidos materiais dos médiuns encarnados para que os ajude, né, a desligar da própria matéria, né? É um semelhante atraindo semelhante para se curar. Então, minha gente, temos que analisar bastante esse capítulo, viu? Um capítulo muito complexo, de muitas dores, muitas ilusões, que às vezes pegam as pessoas e elas desencarnam ainda nesse tipo de ilusão. Terminamos aqui o nosso capítulo de hoje, agradecidos a Deus e a você por estar conosco. Até o nosso próximo capítulo, nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.